Olá, meu nome é Willis Tapajós, trabalho na Company Web. Vamos falar um pouco sobre como que a ITIL contribui para o negócio, como que ela pode gerar valor, não importando se a instituição seja gestão pública, privada e assim por diante. Vamos lá? Muito importante nós pensarmos em maturidade dos processos. Então, quando eu falo da biblioteca ITIL, uma biblioteca que surgiu no final dos anos 80, ela é baseada em processo e tem um foco de enxergar a TI, da TI trabalhar como prestadora de serviço. Quando eu falo em gerar valor, quando eu falo de processo, quando nós falamos de TI, o desafio é muito grande. Se eu estou falando de gestão por processo do Mara Fabril, os desafios são grandes, entretanto são menores quando eu comparo com entrega de serviço. Na fábrica, produtos tangíveis, eu consigo ver, eu consigo pegar, eu consigo medir com mais facilidade. Quando eu falo entrega de serviço, eu estou falando de algo intangível, então o desafio torna-se muito grande. Então uma maneira de você entregar serviço com qualidade e eficiência, no menor custo, é aumentar a maturidade dos teus processos. Então a maturidade nós medimos de 1 a 5. O ideal, no mínimo, é estarmos no 3, quer dizer, o teu processo definido, documentado e aplicado, ou seja, ele está escrito e as pessoas estão usando, estão aplicando. Tem muita instituição que eles estão documentados, entretanto, eles não são aplicados, não estão em uso. Vamos pegar uma franquia. Toda e qualquer franquia, qual o pré-requisito? Ter processo. Esses processos que representam o padrão da instituição. Então, no mínimo, as franquias estão no nível 3 de maturidade. Então, é normal para nós ganharmos maturidade, para ganharmos maior capacidade, maior produtividade, ter a melhor gestão de risco, é aumentar a maturidade. Vide as franquias. Eu consigo ganhar escala, eu consigo gerenciar melhor meu risco, eu consigo aumentar minha capacidade, eu consigo ganhar escala. Então, aumentando a minha maturidade, eu faço mais com menos recursos e melhoro a minha gestão de risco. Então, a maturidade é essencial quando eu falo em gestão por processo, quando eu falo que eu quero entregar a minha TI como serviço. É importante nós mapearmos, entendermos os incidentes. Então, incidente é qualquer evento que não faça parte da operação padrão do serviço, que pode causar ou está causando alguma quebra de qualidade. Ou então, de forma mais simples, incidente é qualquer falha ou tendência à falha. Ou é passado, já falhou, temos uma interrupção no serviço, ou uma tendência. Então, incidente é isso. Toda entrada na minha central de serviço, no meu Service Desk, é via incidente. Esse incidente pode ser um erro conhecido, ou seja, eu já sei a causa raiz, já aconteceu no passado, já identifiquei. E se é um erro conhecido, eu proponho, ou já existe uma solução paliativa, um quebra-galho, um workaround, uma solução de contorno, ou uma definitiva. Ou eu tenho um QG aqui, um quebra-galho, ou uma definitiva, se o erro é conhecido. Ou o erro não é conhecido. Quando o erro não é conhecido, ou seja, a causa raiz não foi identificada, nós temos um problema. Então, na biblioteca ITIL, nós separamos bem incidente, toda entrada é incidente, erro conhecido e problema. Os incidentes, uma vez que estão gravados no meu banco de dados, eu começo a gerar uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento é essencial para aumentar o meu nível de qualidade da minha central de serviço. Então o N1, que seria meu Service Desk, o nível 1, ele tem o principal objetivo dele é resolver o mais rápido possível a todos os incidentes. Com isso, ele é o chamado PUC, ou SPOC em inglês, o ponto único de contato, Single Point of Contact. Ele tem o papel de ser o único ponto de contato com os usuários e fazer a triagem. Por exemplo, se você vai no pronto-socorro, vai no PS, lá tem uma triagem, ele separa o que é emergência, o que é urgência, tudo. A pessoa que não está com dor, a urgência dela é máxima. Agora tem a pessoa que está morrendo literalmente, está com AVC, uma pessoa fraturou um braço, qual que vai ser a emergência? Aquela que está com risco de morte. Então, o Service Desk ele faz trabalho da triagem, é muito importante.
E a principal importância dele é que ele é o único ponto de contato e é responsável por todo o ciclo de vida, até o seu fechamento. Então, quanto maior o fechamento de incidentes no N1, melhor o teu Service Desk. Um número bom para te medir, que todas as solicitações que chegam no Service Desk, o Service Desk consegue fechar em 70%. Mas eu só vou conseguir 70% de fechamento do primeiro nível com a minha base de conhecimento madura, ou seja, um histórico de erros conhecidos, que eu tenho os fluxos de trabalho para trabalhar as ordens de serviços. E quando o N1 não consegue resolver, ou não era sua alçada, passa para o N2 ou o N3. O importante é construir um Service Desk preocupado com o fechamento do incidente na maior velocidade possível. Um cenário comum que nós enxergamos por aí. Solução de incidentes sem formalização. Então, diretorias, muitos funcionários usam os seus crachás para gerar prioridade no incidente, da sua resolução. Ou então a pessoa de TI resolve sem registrar, sem ter um registro. Então, quando um usuário força você a resolver um incidente sem ter um incidente registrado, sem você registrar, sem o Service Desk acompanhar, eu não tenho número. Se eu não tenho a quantidade de chamados abertos, como é que eu vou prestar conta? Como é que eu vou acompanhar o follow-up? Como é que acontece se a pessoa faltar no serviço, a pessoa dá continuidade naquele incidente? Como é que eu vou gerar a base de conhecimento para aumentar o nível no N1? Então, a formalização é super importante. Sem formalização, eu não tenho dado. Eu tenho que ter o cadastro. O Service Desk está aí para isso, para ser o ponto único de contato. Eu tenho que ter o cadastro. Então, o cadastro é muito importante para nós termos os nossos números. Sem os números, eu não tenho nada. Eu reatendi o cliente, mas eu não tenho quantas vezes eu atendi, quais são os chamados que mais ocorreram incidentes, qual o tempo de falhas, qual a média de chamados por departamento, como é que eu vou subsidiar uma decisão para colocar mais pessoas, ou trocar sistemas, ou comprar outros computadores, ou fazer upgrade em alguns serviços, sem eu ter uma argumentação forte. A minha argumentação está baseada nos números, nos meus indicadores. E o principal dele está no registro do incidente. Então, quando há algum incidente, nós chamamos, se uma pessoa sofreu um acidente na rua, se uma pessoa sofreu um assalto, o que nós fazemos? Ligamos para o 190. O que o 190 é? A Polícia Militar? É um Service Desk. Ele recebe a ligação, faz a triagem, identifica, faz o diagnóstico. Se a pessoa não tem paciência para explicar, o pessoal da Polícia Militar, eles não mandam a viatura, enquanto a pessoa não explicar com cuidado qual que é, o que houve, se essa pessoa se acidentou, se a pessoa está grávida. Porque eu posso mandar uma moto, posso mandar uma viatura, posso mandar um helicóptero. Então é necessário o detalhamento, o entendimento do que está acontecendo. Então os usuários precisam ter um pouco mais de paciência com a TI para registrar o chamado e termos o histórico. Se você vai no pronto-socorro, a pessoa tem que ter paciência, fazer o cadastro. Se a pessoa está quase morrendo, ela vai ser atendida e tem um acompanhante dela, está fazendo o cadastro. Temos que ter esse cadastro, porque tem que levantar o prontuário da pessoa. Se ela já tem prontuário lá, ela pode ter alergia, tem que ter várias informações que é importante. Outro ponto que é muito importante é termos as ordens de serviços com SLA. É normal as pessoas abrirem uma OS, uma ordem de serviço no Service Desk, sem ter o SLA. Então ela abre uma solicitação sexta-feira, que para executar a ordem de serviço pode demorar 16 horas. Você vai trabalhar sábado e domingo, ou vai trabalhar segunda e terça, para entregar uma OS que demora 16 horas. A pessoa abriu na sexta-feira às 17 horas, só que ela quer pronto na segunda pela manhã. Se você não combinar que toda ordem de serviço tem um tempo para sua resolução, você fica vendido. Então é muito importante a TI combinar com a hora de negócio, definir quais são as ordens de serviço. Incidente, a sua essência é falha ou tendência é falha. Ordem de serviço são demandas recorrentes. Se você não tiver todas as OS tuas mapeadas, como é que você vai planejar demanda e capacidade? Você tem X funcionários, X recursos, versus demanda, senão você não consegue atender a demanda, que cada vez é maior
para a TI. Outro cenário comum, a TI como caixa preta. Se nós tivermos os indicadores, tivermos medindo todas as solicitações, medindo a realização de orçamento, tivermos medindo a quantidade de ativos que nós temos, nossos inventários, a TI deixa de ser uma caixa preta. Escopo da TI aberto, eu já vi muitas TIs atendendo serviços que não é de TI. Só como a TI não falou, não é porque tem uma placa lá, tem um chip que a TI tem que atender. Isso precisa estar no catálogo de serviços. Se o teu catálogo de serviços é aberto, se você não acordou, não combinou os teus catálogos de serviços, você pode fazer tudo. Se você chegar num fast food de sanduíche e pedir uma massa, ele não vai te atender, que está fora do catálogo de serviço. Então é preciso dizer o que está dentro do catálogo de serviços para as áreas. O que está fora tem que negociar a sua entrada. Agora, para entrar um serviço dentro do catálogo de serviços, tem que mapear erros conhecidos, OS, gerar base de conhecimento, treinar as pessoas. Então é importantíssimo eu ter um catálogo de serviço definido e seus respectivos erros conhecidos, ordens de serviços mapeadas. Ter a gestão de ativos, a TI atende ativos que não é da TI, ou está fora do seu escopo, então é importante fazer uma gestão de ativos, fazer um inventário, fazer cobrança, nem que seja virtual, ou trabalhar com centro de custo. Se a TI não cobra pelo serviço, se não tem centro de custo, a área de negócio ela cobra, ela pede sem limites. Não é cobrado. Então é importante, se você quiser pedir algo fora do horário do expediente, é avulso. Eu tenho que contratar uma empresa externa para entregar o serviço, ou eu tenho que dar hora extra para as pessoas, então vai ter um custo a mais. Então um serviço tem que ser cobrado. No início da maturidade dos teus processos, a cobrança não é viável, mas posteriormente é importante você pensar no chargeback, que é você cobrar pelo custo do serviço. Outro ponto importante é você trabalhar o backlog. A ausência do backlog deixa a TI sem norte. Então, se você tem chamados há mais de um ano aberto, isso é horrível. A TI, como é que ela é vista? Aí eu abro o chamado e eles não resolvem. Só resolve quando eu pressiono. Então, no máximo, entre 5%, 10%, 15%, vai, o backlog. O que é o backlog? Incidentes de ordem de serviço abertas de um mês para o outro, que ficaram abertas. Então, eu tenho que ter no máximo aberto 5, 10, depende de cada negócio. Mas é importante todo mês fazer reunião de backlog com as áreas. E ter plano de ação para diminuir o backlog. Eu sempre vou ter um backlog. Mas preciso gerenciá-lo, preciso medi-lo, não posso deixá-lo crescer. Quais são os pré-requisitos para a gente começar a gerar mais valor para o negócio? Eu só posso colocar gestão de serviços, com processos, governança, ITIL, se eu fizer um planejamento para mudança organizacional. As pessoas nunca foram forçadas a abrir o chamado. E agora a gente tem que abrir. Sem abrir eu não tenho gestão por indicadores, não tenho gestão por processo. Eu não tenho os números. Tá, só que eu estou falando de diretorias que nunca fizeram isso. Estou falando do presidente, estou falando de áreas que nunca fizeram isso. Então, nós precisamos definir o senso de urgência. Por que eu vou agora forçar o registro? Então, exemplo, estamos hoje passando por baixa atividade econômica. Então, eu estou tendo menos dinheiro, menos recursos financeiros. Então, eu tenho que fazer mais com menos. E eu não posso contratar novos funcionários. Não posso atualizar o meu parque. Então, eu tenho um motivador. Qual é o motivador? Eu preciso fazer mais com menos e não vou fazer um upgrade no meu parque de máquinas ou um upgrade de software, sistemas. Então, eu preciso fazer mais. Para fazer com mais, eu tenho que aumentar o quê? A minha maturidade. Eu só posso fazer mais com menos se eu tiver, no mínimo, na maturidade 3. Então, eu preciso ter o processo sendo seguido, sendo formalizado. Eu não vejo ninguém abrindo um processo judicial sem um protocolo. Não vejo ninguém indo no PS sem ter um cadastro. Não vejo ninguém comunicando um acidente de trânsito sem ligar para o 190 e ter o registro. Um registro é fundamental. Só que a resistência é muito grande. A cultura das organizações brasileiras é da informalidade. As pessoas não querem seguir processo. E quanto maior no organograma, maior ainda o desprezo
pelo registro. Ah, eu sou um diretor financeiro, eu não tenho uma secretária, minha secretária deve abrir e deve seguir as vias normais. Se a tua área é crítica para o negócio, no catálogo de serviço, o serviço crítico tem maior prioridade. Eu não posso parar meu negócio. Então os serviços críticos vão definir a criticidade de atendimento dos meus chamados. Não é o crachá da pessoa, nem o cargo dela. Se o serviço é crítico para o negócio ou não. Então é importante fazer a mudança organizacional, pensar na cultura, na rotina das pessoas, porque isso vai mudar a rotina das pessoas e gerar muito impacto. É importante você mapear os impactos. Quais são as áreas que mais sofreram impacto? As pessoas-chave, as pessoas chatas, que não querem seguir processos, as pessoas que estão muito tempo na empresa, que não querem seguir novos processos. Nós somos resistentes à mudança, já dizia Freud. Nós vivemos na zona de conforto. Então, mudarmos a forma de relacionamento com a TI, nós estamos mexendo com a mudança, estamos tirando pessoas da zona de conforto. Eu vou gerar inimizades, não tenha dúvida. Então, se eu não fizer um bom plano de comunicação, palestras, pegar o meu principal executivo, que ele chancele, que ele divulgue, que ele faça reunião, que a gente junto faça reunião com outras pessoas, que a gente faça uma comunicação interna, um endomarketing forte, que a gente faça um stand-up para deixar o negócio mais leve, cômico, para divulgar o que é trabalhar sem um service desk, o que é trabalhar sem priorizar, tudo é para ontem, sem prioridade, que nós queremos mudar isso, queremos ter o melhor controle para fazer mais com menos, otimizar nossos recursos. Então é importante a gente ter um planejamento organizacional, da mudança organizacional, trabalhar os processos, desenhar os processos, os diagramas, escrever procedimentos, as políticas elas servem para todo mundo seguir a regra. Uma pessoa de TI só pode trabalhar se tiver um chamado aberto. Uma pessoa, se ele trabalhar sem um chamado aberto, na terceira carta de advertência, ele será demitido. Então essa política tem que estar divulgada. Não adianta o usuário chegar e falar, faz para mim isso. Fala, o senhor abriu um chamado, tá? Ele tem que ter um chamado aberto, porque a pessoa ela não pode atender sem um chamado aberto. Então tem que divulgar isso. Que não é que a pessoa não queira atender, ela vai atender, desde que tenha um chamado aberto. Então eu tenho que dar uma atenção especial para os processos, para a política, para a matriz RAS, a matriz de responsabilidade. Quem é o solicitante que vai abrir, quem é que tem que responder o chamado. Então eu crio uma matriz de responsabilidade. Eu tenho que capacitar as pessoas, divulgar as novas formas de trabalhar, os modos operantes. Eu tenho que ter tecnologia fácil para registrar chamado, para acompanhar, gerar relatórios. E eu tenho que ter um catálogo de serviço muito bem definido. Serviços críticos, horário do serviço. Se a tua empresa não trabalha com política de plantão ou sobreaviso, a tua TI é só horário comercial. Antes de você falar que o teu serviço ele é 24/7, trabalha sábado, domingo. Os teus computadores, os teus servidores estão ligados. Mas você não tem suporte, a tua operação não é assistida. É importante falar com o teu RH qual que é a política. Hora de serviço avulsa. No teu catálogo de serviço tem que dizer horário de serviço, horário comercial. Fora do horário comercial é avulsa. É sobreaviso. Vai ter que contratar um terceiro. Ou contratar hora extra. SLA. Eu tenho que definir meus SLAs, tempo de atendimento, tempo de solução. Eu tenho que medir tudo isso. Se eu falo que tenho 8 horas para resolver alguma coisa, eu tenho que contabilizar tempo de atendimento, tempo de solução, tempo para implantar a solução. E quais situações que eu vou parar o SLA, eu não vou contabilizar. Quando tem aspectos que eu não tenho gestão, falta de energia, eu tenho gestão, eu assinei o SLA com o meu fornecedor, não, eu não tenho gestão. Então se faltar energia, eu tenho que parar o SLA, ele não pode contabilizar. Ele só volta a contabilizar quando voltar a energia. Eu não posso ser penalizado por algo que eu não tenho gestão. Então o SLA vale a pena você olhar com muito carinho, e o catálogo de serviços que é um dos elementos fundamentais para a governança, para entregar a TI como serviço. Falha comum em projeto. Os 3 P's, não adianta ter pessoas motivadas, se não tem um processo fácil para trabalhar, bom, forte, se não tem ferramentas boas. Se um dos P's falharem, falha tudo. Outro ponto importante é eu ignorar a gestão de mudança organizacional, ignorar a cultura das pessoas, a forma de trabalhar, a resistência às mudanças.
Se eu não fizer um bom plano de mudança organizacional, a chance de fracasso é muito grande. E faça um excelente roadmap. Defina quais são as etapas, fases. Não queira fazer um inventário, a gestão de ativos em 6 meses de tudo que você tem. Possivelmente não vai dar. Então eu tenho que quebrar em ondas, em fases o meu projeto. Em fases, quais são as principais entregas. Definir claro qual é o roadmap, qual é o caminho das pedras para atingir o nosso sucesso, para fazer o projeto virar algo tangível que gere valor para o teu negócio. Projetos que tem um monte, né, nas empresas, vêm e vão. Agora você precisa fazer a entrega de resultado, que gere valor, que consiga vencer barreiras, que as pessoas comprem a mudança, que gere o desejo da mudança, o desejo do novo. Fazer que esse desejo gere expectativa e você traga essa nova forma de trabalhar para gerar mais resultados, que gera economia. No primeiro momento, na primeira semana, vai gerar resultado? Claro que não. Eu tenho um tempo de maturidade, os processos precisam passar por um ciclo de melhoria, mas os resultados vão vir. Isso aqui é melhor, quando eu falo de governança, eu falo de arte, eu falo de serviço, estou falando da melhor prática de mercado. Eu não estou falando Brasil somente, estou falando do mundo. Então é não reinventar a roda. É isso. Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído. Um abraço.